Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs do SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade. A paz de Jesus nos envolva os corações e aqui nos encontramos para conversarmos sobre Jesus. Eu agradeço a oportunidade de trabalho, aos nossos irmãos que nos convidaram, Andréia e Luiz Augusto, pela oportunidade de servir. E a gente vai iniciar lendo uma página para a gente fazer a prece, intitulada Porventura Sou Eu, Senhor, que está no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 22, e a página se chama Perante Jesus. Diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: Porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-la em pensamento. Porque teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas. Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas situações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Mas nós, em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho de nossos desvairamentos individual? Nos prédios da vaidade do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no olvido de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho. Na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros, conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes, e em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Com esta página, meus irmãos, vamos elevar os nossos corações, nossos sentimentos até Jesus, a Deus, aos amigos espirituais que nos dirigem, que nos orientam, agradecendo, Senhor, a oportunidade bendita de estarmos encarnados, com a oportunidade de crescer, com a oportunidade de servir. E aqui nos encontramos, Senhor, corações agradecidos por esta oportunidade de trabalho que nos concede, pela oportunidade de juntos podermos estudar os seus pensamentos, os seus ensinamentos. Que a tua paz nos envolva, que a tua misericórdia seja sobre toda a terra. Aonde houver dor, sofrimento, angústia, seus trabalhadores de luz lá possam estar. E que nós possamos, enquanto encarnados, fazer a nossa parte, aquela que já temos possibilidade de fazer. Obrigado, Senhor, por nos abençoar, por nos permitir e confiar trabalhar na sua seara.
Que a tua luz nos envolva a todos os lares aqui congregados conosco para esse estudo dos teus ensinamentos. Em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, dos amigos espirituais, iniciamos o nosso estudo agradecidos, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Essa página, ela nos chama a atenção de quanto ainda precisamos refletir, pensar nas nossas dificuldades. Porque muitas das vezes nós conseguimos enxergar dificuldades alheias, externas a nós, e as nossas próprias ficam mais difíceis por serem internas, por estarem escondidas, por não podermos assim observar de frente como a gente observa aquele que está exterior a nós. Mas se nós formos pensar quantas ingratidões, quanta falta de amor pelo Cristo nós temos, analisando os próprios comportamentos, as próprias atitudes no dia a dia, na vida comum, na vida de relação, nós vamos conseguir estar enxergando quanta ingratidão. Então Emmanuel nos traz a lembrança, a ingratidão de Judas, mas que não devemos julgá-lo, porque também nós, de diversas maneiras, traímos a confiança de Jesus. Nas nossas relações com o próximo, na nossa relação de trabalho, na nossa relação social, né? No nosso comportamento diário, muitas das vezes deixamos de cumprir o ensinamento de Jesus. Portanto, todos nós precisamos de indulgência, de compreensão, de carinho, e que a gente possa então estar pensando nessas situações que vivemos na nossa vida comum e enxergando as dificuldades que carregamos. Assim, vamos conseguir ir vencendo essas ingratidões, né, que Emmanuel pergunta no final, né? E nós, Senhor, porventura não temos sido ingratos? E assim a gente vai conseguindo vencer esses nossos impulsos inferiores de julgamento, esses nossos impulsos inferiores de acusações, e vamos aprendendo a compreender melhor. Não que nós não vamos enxergar coisas que estão contrárias à lei de Deus. Vamos enxergar, isso é natural. Porém, é preciso enxergarmos muito mais em nós do que nos outros. Porque a vida do outro é responsabilidade do outro. A nossa vida é responsabilidade nossa. Não vamos dar contas da administração da vida alheia, mas dar contas da administração da nossa própria vida, do nosso próprio comportamento, diante dessas leis divinas que nos regem. Lei de amor, né? Lei de justiça, que é uma lei que a gente precisa aprender muito, porque amar sem ser justo é muito difícil, e ser justo sem amar também é muito difícil. Então é preciso a gente estar refletindo, pensando maduramente, amadurecer o nosso senso moral, né? Amadurecer, fazer com que ele se desenvolva para que nós nos aproximemos de Jesus. Então fica a mensagem de Emmanuel para o início desse nosso estudo, dessa nossa conversa, né? É sobre Jesus, é mais um ensinamento, é mais uma lembrança na realidade, né? Para que a gente possa assedimentar essas leis divinas que Jesus nos traz através do amor ao próximo, do amor a nós mesmos e, em consequência, do amor ao Cristo, que é o nosso tema desse nosso estudo de hoje.
essa fala de Jesus, esse novo mandamento que Jesus nos ofereceu em João, no capítulo 14. Deixa eu ver aqui, meus irmãos. Isso aqui é no Evangelho de João, o capítulo é o... lição é a 179, o novo mandamento, e está lá realmente, no capítulo 13 de São João, versículo 34, falando desse novo mandamento. Então, Emmanuel, nos lembrando, né, ele vai falar de 2 mandamentos. A regra áurea, que é o amar o próximo como a si mesmo, nós mesmos, que terá uma conotação na visão de Emmanuel, e o amor, amar uns aos outros como Jesus nos amou. Então, Emmanuel nos começa a dizer o seguinte: essa leitura do texto, né, nos induziria a sentir nessas palavras do Mestre uma absoluta identidade com os seus ensinamentos relativos à regra áurea, né? Então, Emmanuel está dizendo que parecem que eles são iguais, né? O amar o próximo como a si mesmo e amar a Jesus, amar o próximo uns aos outros como ele nos amou, né? Então, Emmanuel nos chama a atenção que é preciso a gente prestar atenção nessa diferença, né? Então, amar o teu próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, porque o primeiro mandamento institui o dever. É um dever amar o nosso próximo. E por que é um dever? Porque é uma lei. É uma lei estatuída, implantada pelo Criador. É uma lei da natureza, é uma lei do universo, o amor por todas as criaturas. Então é um dever. Nós devemos amar o nosso próximo. Então, uma luta que nós temos que travar conosco mesmo para a gente ir aprendendo a amar o nosso próximo, né? Em cuja, diz-nos Emmanuel, a execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. Então, amar o próximo como a si mesmo é a gente não esperar a compreensão do outro de retorno ao nosso amor. Amar incondicionalmente, amar sem esperar nada, amar sem querer que o outro corresponda. Porque esse amor, ele vai além, né, das fronteiras dos círculos da nossa existência, da família, do grupo social que a gente pertence, das religiões que pertencemos. Ele vai além. Então, é amar o outro e não esperar nada. Agora, Emmanuel, né? Então, o aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Vai aprender esse trabalho de amor, né, ao longo da vida. Mas Jesus, diz Emmanuel, que engrandeceu essa fórmula do amor. Ele cria um novo mandamento para a comunidade cristã. Então, para todos os cristãos, católicos, protestantes, espíritas, né, nacionalistas cristãos, todos os que se pautam pelos ensinamentos da Boa Nova que Jesus nos traz. E é digno de lembrar que Jesus nos fala no Evangelho, São João também, que ele veio para falar tudo aquilo que ele tinha ouvido do Pai. Então, tudo que Jesus ensinou é orientação de Deus, o Criador. Então, Jesus engrandece essa fórmula, né, criando esse novo mandamento para nós cristãos. Então, o Mestre se refere a isso em qual reunião? Nessa derradeira reunião da Páscoa, né, da união com os amigos, lá intimamente.
uma relação íntima. Então, por aí, com essa referência de Emmanuel, nos apontando a reunião como ela foi, já nos diz alguma coisa. É um relacionamento muito mais íntimo, né? É lá na intimidade daqueles corações. Então, Emmanuel está apontando para nós que a nossa comunidade cristã, no nosso caso, os espíritas, a casa em que a gente serve, o grupo religioso dos espíritas, estão contidos nessa intimidade do coração, não somente a nossa casa específica. Ela será mais adequada nesse ensinamento, porque estamos ali próximos nas nossas reuniões cotidianas, né? Diárias, comuns. Mas essa intimidade do coração, ela tem que se estender para a comunidade do Espiritismo. Então aí ele já fala de união, ele já fala dessa família espírita que Kardec muitas das vezes falou. Formar essa família espírita. Então esse ensinamento é para essa família espírita, não só também para a nossa casa específica, no qual a gente está servindo no momento, mas é para essa comunidade ampla que nós servimos ao Cristo na visão do Espiritismo. Então, continua Emmanuel a nos dizer: a recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos ameis assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos. Então, olha a visão que Emmanuel nos traz dessa construção. A construção desse amor pelo nosso companheiro de trabalho dentro da comunidade cristã que a gente está servindo, o Espiritismo. E a célula menor, a casa espírita. Então, regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos. Isso vai garantir a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Então, olha aí, começa a diferença. Nós já podemos, dentro desse círculo, esperarmos o amor que a gente dê, a compreensão do outro e a reciprocidade. Porque já não é para toda a humanidade, esse ensinamento é para essa comunidade que estão vivendo em comum num mesmo ideal de ideologia, numa mesma ideia religiosa, no mesmo grupo. Então é preciso, para que esse grupo dê certo, esse entendimento, essa solidariedade, esse entendimento recíproco. A gente ama e vai ser amado. Essa é a base dessa comunidade, desses discípulos. Então isso tem que ser na igreja, seja católica, seja protestante, nas nossas instituições espíritas, na nossa casa espírita. Esse templo que a gente escolheu para servir a Jesus, né? Que é o que a gente acha que para nós é a melhor forma de servir. Então a confiança fraternal, ela tem que ser estabelecida. Então é preciso que a gente compreenda. Então seja trabalhadores, frequentadores, estudiosos, que estão dentro daquela comunidade, que estão dentro da casa religiosa, casa espírita, nos nossos grupos, e a gente conseguir estender isso para as outras casas. Então, olha a conexão que Kardec nos aponta, dizendo que nós devemos ser uma mesma família, ampliar a família dos espíritas. Isso pressupõe união, para que a gente seja um só. Então, para isso é preciso a gente estar juntos. É preciso a gente estar nos reunindo, trocando ideias. E não importa se as ideias todas vão bater
tudo igualzinho, porque não é assim que vai funcionar, mas é preciso estarmos reunidos juntos para que a gente cause essa união. Isso é muito difícil acontecer, mas é preciso acontecer. Nós estarmos juntos, não ficarmos sozinhos. E aí a gente lembra de Dr. Bezerra quando ele fala do feixe de varas. Nós gostamos muito de citar espíritos grandiosos. A gente cita apaixonadamente as falas de Jesus, as falas de Kardec, as falas de Dr. Bezerra, as falas de Emmanuel, mas é preciso a gente meditar, voltar para dentro, para ver se nós estamos sendo coerentes com essas falas que a gente engrandece tanto. Porque só falar, né, vai para o universo e se esvai. É preciso colocarmos a nossa intimidade, colocar o nosso coração, as nossas ações de acordo com essas falas. Então, o feixe de varas é o quê? Juntos seremos mais fortes. É preciso a gente compreender isso, mas compreender mesmo, para implementarmos a ação de estarmos juntos. A partir daí é que vamos construir esse amor recíproco. Amar uns aos outros é como Jesus, já não é mais como a gente queira amar, mas amar como Jesus amou. Aí é a grande diferença. Porque amar o próximo como a si mesmo, de acordo com o que eu me amo, é que eu vou conseguir amar o próximo. Então vamos pensar, se eu gosto de determinadas coisas que são prejudiciais para a saúde, se eu amo outro, eu vou querer que ele faça isso também, porque é gostoso, é bom, tal. Né? Um exemplo bem grosseiro, mas seria assim. Então esse é o amor que a gente pensa. Agora, amar uns aos outros, como Jesus amou, aí já transcende a nossa forma de entendimento do amor. Aí já é o entendimento do amor que Jesus nos demonstra nas suas atitudes no Evangelho. Então, olha que grande diferença que entra aí. Né? Então, para que garanta entre nós discípulos confiança fraternal, é preciso ter. E a certeza que com isso nós vamos ter entendimento recíproco. É um convite que Emmanuel está nos fazendo para podermos crescer nesses ensinamentos de Jesus. É preciso nós crescermos nesses ensinamentos. E aí a nossa luta é o nosso trabalho. Aí Emmanuel continua a nos dizer assim: em todas essas relações, em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo. Então, em todas. Amplia fora do nosso círculo cristão. O ateu, materialista, o outro religioso de outra denominação, até mesmo os nossos irmãos equivocados do radicalismo islâmico, são irmãos. Essa é a amplitude do amor ao próximo como a si mesmo, né? Então, amar. E a gente vai amar de acordo com o nosso entendimento, de acordo com o que a gente consegue. Agora, amar uns aos outros ali no nosso círculo mais fechado, como Jesus nos amou, é que é a questão primordial aí que Emmanuel está nos trazendo nessa fala de Jesus, nesse novo mandamento de Jesus. Então, o que esse novo mandamento estabelece? Estabelece a intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo, entre aqueles que se entregam. Olha, entrega.
E aí já começa também um outro patamar, uma outra visão. É preciso a gente pensar, nós entregamos de verdade ao Cristo? Cada um de nós é que vai saber se a gente já conseguiu isso. Porque essa entrega pressupõe esse amor, dessa intimidade legítima. O amor realmente entre, né, amando e sendo amado. Essa é a visão desse mandamento que Emmanuel está nos trazendo. Amando e sendo amado, respeitando e sendo respeitado. Né? Ser fraterno e ser tratado com fraternidade, com compreensão, reciprocamente uma troca. É uma troca de energia, uma troca de forças entre os cristãos que conseguem se entregar realmente ao Cristo. E o que isso significa? Significa que nos ambientes de trabalho, né, da nossa intimidade dos discípulos, vai haver aqueles que sacrificam, mas também vai haver aqueles que compreendem esse sacrifício. Então, muitas das vezes o irmão sacrifica para fazer uma coisa e a gente não concorda muito, a gente tem que ter a compreensão. Isso significa deixar que erros aconteçam se a gente já enxerga? Né? Não, mas o diálogo fraterno, aí a coisa tem que ser nessa força de troca dessa intimidade. Porque também aquele que realiza alguma coisa pensando que está fazendo melhor, saber compreender a visão do outro, que nos mostre, aí tem que mostrar, pautados nos ensinamentos de Jesus, que aquela forma, aquele comportamento, aquela ideia, não está batendo com o que o Cristo nos ensinou. E isso amplia de tal forma, porque nós não conseguimos abarcar todo o ensinamento de Jesus. Muitas vezes a gente foca no ensinamento e esquece um outro, que a gente não lembra direito, que tem correlação com esse, para fazer o conjunto dessa nossa atitude, da forma de fazermos. Então, estudar o Cristo não é só ler o Evangelho, mas é estar realmente aprofundando o pensamento global de Jesus, para que a gente consiga formar uma ideia aproximada da ideia do próprio Cristo. Isso a doutrina espírita faz conosco, mas são tantos ensinamentos que a gente precisa estar constantemente relembrando. Então, para isso, o estudo tem que ser uma pesquisa e não uma leitura. Então, aprofundar realmente esses ensinamentos. Né? E Emmanuel continua: aos que ame e se sinta amado. Então, olha a reciprocidade das energias desse amor. Esse amor fraternal. Né? Aquele que ama, ele também vai ser amado pelo outro dentro dessa comunidade. O outro ensinamento, a gente tem que amar e não se importar se o outro vai ou não. Nessa comunidade íntima, para que os grupos se fortaleçam, para que a família cristã, e no nosso caso a família espírita, cresça com essas características, então é preciso isso. Essa reciprocidade de energias, de amor, de compreensão. Então, quando a gente, por exemplo, pode errar de alguma forma, se o outro nos esclarece, ó, isso não parece legal, não parece bom, a gente não se sentir melindrado. Que é um fator que é muito importante a gente banir da nossa intimidade como cristão, como trabalhador de Jesus, numa comunidade religiosa. Não pode haver melindre de forma nenhuma. De forma nenhuma. Né? Então, e para não haver melindre, é preciso que o outro que nos esclareça com amor. Olha, o amor inserido em todas as situações.
Porque Jesus nos exemplifica que ele amou, mas ensinou de forma, né, firme, mas com todo o amor. Então é isso que a gente precisa estar lutando para alcançar nas nossas atitudes, no nosso comportamento, na nossa intimidade, né? Conseguir substituir essas nossas características impulsivas por características mais amenas. E continua, Emmanuel, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Então, quanta diferença daqui da regra áurea, né? É a reciprocidade o tempo todo dentro dessas comunidades. Aí sim, essas comunidades, como nos diz Kardec, serão fortes, inabaláveis e indestrutível. Vão permanecer. E aí, Emmanuel, encerrando essa fala dele, nesse versículo 34 do capítulo 13 de João, ele diz assim: em qualquer círculo do Evangelho, onde essas características não assinalam as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros, indagadores, questionadores. Então tá, ó, falando para nós aqui espírita, cérebros indagadores, nós questionamos, e tá certo. Mas ainda não penetraram o santuário do coração. Está errado indagar, perguntar, questionar? Não. A doutrina espírita nos oferece essa possibilidade com toda a liberdade. Porém, essas indagações têm que vir, né, do coração. Então, os ensinamentos de Jesus, eles têm que penetrar o coração, não ficar no nosso raciocínio, na nossa mente, na nossa memória. É preciso que a gente deixe ele escorrer do cérebro ao coração para que a gente exteriorize através de todo esse comportamento entre nós, nas células espíritas, que são as casas espíritas, instituições espíritas, os templos espíritas, para que eles cresçam. Porque se nós achamos que o Espiritismo é uma doutrina que nos esclarece, que nos ilumina a alma, o sentimento, que nos iluminam os pensamentos, para que nós possamos dividir, ou melhor dizendo, multiplicar a ideia do Espiritismo, né, que é a análise da mensagem de Jesus de forma muito mais clara, muito mais abrangente. Se nós queremos que isso se lastre pelo mundo, pela humanidade, é preciso que a gente não leve só a palavra do ensinamento, que é muitas das vezes o que a gente faz, mas que essas palavras de ensinamento sejam carregadas, pautadas, uma assinatura do nosso comportamento entre nós. Se nós não nos entendemos, se nós não nos amamos, se nós não nos compreendemos, se nossas células muitas das vezes se distanciam uma das outras, se nós não queremos estar juntos, seja pelo motivo que for, se nós já não queremos nos reunir para unir, já estamos fora desse contexto do ensinamento da doutrina espírita, do ensinamento de Jesus. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir, pensar com maturidade nessa proposta que é trazida para nós, os frequentadores de todos os níveis da nossa célula, que é a casa espírita em que a gente está inserido, como trabalhador, como diretor, como frequentador e como estudioso. Então é preciso a gente pensar nisso. E conseguimos fazer isso dentro da nossa casa, termos todos esse comportamento, para que a gente consiga, nessa casa, ampliarmos esse nosso amor, esse nosso comportamento para as outras. Porque não tenhamos dúvida que essa união se dará.
porque Jesus não perdeu tempo em trazer esses ensinamentos. Essa união se dará. Maior ou menor tempo, mas ela se dará. Porque nós vamos reencarnando, nós vamos nos transformando, vão vindo outros espíritos com ideias mais abrangentes, mais avançadas no quesito do amor, que vão causar essa união. Então, quando a gente retornar, fatalmente nós vamos ter que agir dentro dessa nova proposta. E por que então esperarmos? Por que não conseguirmos fazer isso agora? Estamos aqui encarnados, que é o nosso momento mais importante, é agora. É a hora que nós estamos aqui nessa luta, nesse trabalho. Então fica para nós, meus irmãos, queridos, irmãs, a proposta de Emmanuel relacionada a esse ensinamento do Cristo. Se nós amamos Jesus, de verdade, se nós conseguimos já nos entregarmos de alguma forma a Jesus, nós vamos com certeza conseguir estabelecer dentro de nós essa proposta de assim servir e de assim amar o nosso irmão que está ao nosso redor, da maneira que Jesus amou a todos os seus discípulos e nos ama até hoje. Então, é uma proposta grandiosa, honrosa para cada um de nós. Quando a gente sentir dentro do coração a honra, a dignidade que é servir a Jesus, que é pautar a nossa vida de acordo com os ensinamentos dessa lei divina que é a Boa Nova, nós vamos conquistar a nós mesmos e vamos conseguir trabalhar dessa maneira dentro desses círculos, que são realmente a nossa família. Primeiro a família, como a nossa família individual, e depois as outras instituições, que é a nossa família mais ampla dentro da proposta espírito cristã. O Espiritismo, a proposta que o Espiritismo nos traz. Então, meus irmãos, eu agradeço essa oportunidade breve desse pequeno trabalho, que é uma oportunidade de também nós estarmos reflexionando, de nós estarmos pensando sobre essa questão, porque ainda estamos na construção disso, ainda não conseguimos estabelecer positivamente, verdadeiramente, né, em todos os momentos esse comportamento. Nós lutamos para isso. Então não nos sintamos incapazes de realizar isso, porque ainda no nosso estágio, de certa maneira, normal, a gente de vez em quando errarmos, mas é preciso ter em mente todo esse ensinamento, ter em mente todas essas propostas de Emmanuel, né, pautados nesse Evangelho de Jesus e pautados aí nos ensinamentos da doutrina espírita, para que a gente conquiste. Essa é a palavra, conquistar a nossa própria intimidade. Que nós, como espíritos encarnados, possamos dominar a nossa intimidade, matando com esse trabalho o homem velho da parábola e deixando nascer paulatinamente o homem novo que nós queremos estabelecer em nós, porque todos nós que nos envolvemos na proposta de Jesus, como aprendizado, como aprendizes, como trabalhadores, como servidores, né? Nós já desejamos esse homem novo. O que é ainda difícil para nós é a construção disso, pelo que nós carregamos através dos séculos, através das nossas reencarnações.
Então não nos sintamos incapazes de realizar isso. Todos somos capazes de realizar. A questão é, queremos realizar? Então, se nós estabelecermos em nós o desejo, eu quero, eu vou. Então, fica aí, meus irmãos, essa mensagem de Emmanuel para nossas reflexões. Então, vamos pedir, nesse encerramento, que todos unam e elevem o pensamento a Deus, a Jesus, esse divino pastor, esse divino médico, esse divino amigo, para nos envolver em paz, nos envolver no seu halo de luz, na sua misericórdia, derramando sobre nós os bálsamos iluminados que emanam do seu coração. Venha sobre nós, humanos, na terra, encarnados e também desencarnados, para nos ajudar a vencer as próprias dificuldades. Que os irmãos que ainda se encontram afastados dessas leis, afastados do amor de Deus, do amor de Jesus, possam ter forças de retornar, possam ter forças de compreender. Que a misericórdia de Jesus seja nos nossos lares, aqui congregados, mas em todos os lares da terra. Momente nesses momentos de grandes tribulações que atravessamos. Serão benéficas essas transições para o nosso aprendizado, porque Jesus não permitiria-nos aquilo que fosse inútil para o nosso crescimento. Então, tudo que estamos passando é útil para que possamos crescer. E o desejo de Jesus sobre nós é o nosso crescimento espiritual, a nossa maturidade espiritual. Então, te agradecemos, Jesus, as oportunidades. Só te pedimos que nos dê as forças necessárias para atravessarmos esse período com honra, dignidade e, principalmente, amor nos corações. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe a todos, nos fortalecendo hoje e sempre. A paz do Senhor permaneça em nossos corações. Em nome de Jesus, de Deus e dos amigos espirituais, encerramos esse nosso encontro feliz. Muito obrigado, Senhor. Muita paz, amém.